doutrina jurídica, né? A doutrina que vem dos doutores da lei, doctor legum, né? Ou seja, aqueles que escrevem o direito, aqueles que buscam o conhecimento, a técnica jurídica, analisam usos e costumes, jurisprudência, analisam a lei e aí formam um entendimento a respeito de determinado assunto. A doutrina jurídica, né, traz a interpretação, a sistematização das normas, traz um entendimento daquilo que o legislador ele quer dizer, quer passar para a sociedade como a razão da lei, a ratio legis, né? O argumento que está por trás da lei, a forma de compreender a lei, a forma em que foi atendido o anseio da sociedade, foi atendido os anseios sociais, né? Então, isso é doutrina jurídica. O que nós temos para compreender sobre doutrina jurídica, né? E aí o aluno perguntou para mim na terça-feira aqui, né, em sala de aula, ele falou: professor, mas eu não entendi muito bem a doutrina como fonte do direito. Não entendi. Quais são as fontes do direito? A principal fonte do direito, né, a fonte primária, sempre vai ser a lei. Então, quando o operador do direito, não importa, magistrado, defensor público, advogado, Ministério Público, delegado de polícia, qualquer operador do direito, a primeira fonte da qual eu me utilizarei para dirimir qualquer conflito ou qualquer argumento e etc e tal, será a lei. Então, fonte número 1, lei, sempre a lei. Mas, na ausência de lei, ou para explicar a lei, eu tenho os professores que explicam a lei, que explicam a razão do surgimento da lei, que explica que o legislador, quando fez a legislação, queria atender um anseio social das relações da vida privada ou das relações da vida pública, os anseios sociais, os anseios da sociedade, né? Esses anseios são atendidos pelos parlamentares, fazendo-se uma legislação. Então, fonte número 1, lei. Agora, para explicar esses anseios, a razão da lei, o surgimento da lei, aí vem a doutrina. Aí eu pego o doutrinador, eu pego os doutores da lei e eles explicam como surgem e para que servem as normas, as leis vigentes na nossa sociedade. Um exemplo para clarear este conceito, né, e ficar bem claro a questão e resolver a questão eu posso querer compreender direito de sucessões, quero compreender direito de sucessões e o direito de sucessões, né? Se a fonte do direito de sucessões, a fonte primária é a lei, onde acharei a lei que fala sobre sucessões? E aí eu vou no Código Civil, pego o Código Civil, leio o Código Civil e verifico que, né, tem aqui um capítulo sobre direito de sucessões, sobre direito dos herdeiros, né? Quem herda, como que herda, como que deixa de herdar, as cotas partes, etc e tal. Direito de sucessões. Direito material no Código Civil, direito de sucessões, né? Que fala de heranças, né? Como herdar os bens, né? A questão do inventário, as cotas, né? Tributos, etc e tal. Está em direito de sucessões, na lei, no Código Civil. E onde entra a doutrina? A doutrina entra que eu leio a lei, compreendo vagamente. Aí eu leio a doutrina, o livro, o doutrinador, o professor explica a lei, explica o que a lei queria dizer, explica, dá um entendimento daquilo que não está muito claro para mim, que sou leigo ou que estou aprendendo, ou que não sou leigo, mas não sou especialista nesse assunto. Aí eu pego a doutrina, pego os livros e os professores ensinam, né, os conceitos, como nós estamos falando aqui nesse momento agora, né, conceituando o que é doutrina, conceituamos o que é jurisprudência, conceituamos anteriormente abrogação, derrogação, né? Então, dentro desses conceitos, isso é doutrina, é a conceituação, né, da matéria. Agora, tudo que estou falando aqui doutrinariamente existe na lei, porque a fonte primária é a lei, né? Mas até talvez eu não compreenda a lei,
né? Talvez eu não compreenda a legislação, talvez eu não compreenda a ratio legis, a razão da lei, a existência da razão da lei, né? O que queria dizer o parlamentar, o que disse o parlamentar, talvez eu não tenha essa compreensão, esse alcance, mas o doutrinador, ele me dá esse entendimento, trazendo conceitos, fazendo comparações, trazendo uma lógica, trazendo um exemplo. Isso é doutrina jurídica, fácil, simples assim, né? Poderia resumir tudo isso que eu já falei agora, né, dizendo que eu pego um livro, né, de direito de sucessões, e aí eu leio o livro de direito de sucessões, e aí eu passo a entender o que está na lei, lá no capítulo de direito de sucessões, né, porque o livro me explica. Então, primeira fonte, lei, Código Civil. Segunda fonte, doutrina, o livro que explica a lei, doutrina. Se nós pegarmos uma doutrina para estudo do direito, doutrina para estudo do direito, né, eu falei que eu não ando com livros, mas eu tenho aqui um livro, até antigo, hein? Olha o livro, olha a cor do livro, né, de tão velho que é Antônio Machado Palpério, Introdução à Ciência do Direito. Esse é o livro. Nossa, professor, você leu isso? Li. Você entendeu? Não, mas eu li. Mas eu li várias vezes, né? Tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente não entende. Eu tô brincando, eu entendi sim, né? Mas, né, esse livro ele é bem antigo, ele fala que ele usa termos antigos, rebuscados, tal, é bem interessante, né? Então eu uso para poder ampliar, né, o conhecimento do ponto de vista sociológico, né? Então tá aqui, ó. Eu tô usando assim, mas é porque não, senão o livro desfaz, né? Tá aqui, ó. Olha só, olha que interessante, ó. Tem que mandar dar uma reformada nele, né? É isso. Antônio Machado Palpério, Introdução à Ciência do Direito. Então isto é a doutrina. Podia ter logo no início falado, isso é a doutrina, né? Trazer uma outra doutrina? Vamos lá? Nossa, mas você só gosta de coisa velha, né? Pois é. Olha lá. Lições Preliminares de Direito. Miguel Reale, tá de cabeça para baixo. Miguel Reale. Olha só, esse livro, esse é um clássico do direito. Recomendo a leitura, né? Mas é nele que tem escrito farmácia com PH, coisas antigas, né? Bem antigas mesmo. Esse ainda não está desfazendo ainda não, o outro é mais antigo, né? E eu tenho o mais antigo em casa, mas o outro é tão antigo, ele tem um valor assim, né? Tanto afetivo como econômico, etc e tal, então eu não ando com ele não, né? Porque é um livro bem caro, bem valioso, um livro de Rui Barbosa, tá lá em casa, né? Capa dura também, marronzinho, bom demais. Então, esses livros falam sobre introdução ao estudo de direito, que é da nossa matéria, né? Então, tem esses dois aqui, e lógico, tem um livro moderno aqui também, né? Que, na verdade, eu sigo só os títulos para poder estarmos trabalhando aqui esses conceitos, né? Então, pessoal, é isso, né? Esta é a doutrina, os professores que ensinam o direito, ensinam a lei, né? Ensinam a lei. Bom, eu posso dizer que, dentre as qualidades do doutrinador, nós temos a independência, número 1, temos a autoridade científica e a responsabilidade, né? Eu vou começar sobre a autoridade científica. A autoridade científica, né? Ciências, né? Ciências, quando eu falo de ciências, eu falo de uma metodologia, eu falo de algo que envolve um método científico, lembrando que método é o caminho, né, e a metodologia científica é o caminho para o conhecimento. Então, ao utilizar o caminho científico para obter uma resposta, para obter o conhecimento, a metodologia, né, eu tenho aí uma autoridade científica. Quem se utiliza de um método, automaticamente ganha essa questão da autoridade científica. Então, o doutrinador que segue uma metodologia de ensino, uma metodologia, né, no seu instrumento final, né, na sua monografia. Aqui não são monografias, né, é um compêndio maior, né, porque a monografia é escrita de um único tema. Então, introdução ao estudo do direito, eu tenho lições preliminares do direito, introdução à ciência do direito, livros de introdução e outros que tenham mais, né? Então, dentro desse foco é utilizada uma metodologia. Então, a autoridade científica é este que usa uma metodologia, né?
O jurista deve reunir sólidos conhecimentos na área do direito e possuir talento, né? Então, o jurisconsulto necessita de um poder de concepção e de abstração, da faculdade de transformar o concreto em abstrato e vice-versa. O que é transformar o concreto em abstrato? É pegar o conceito concreto, real, e transformar em conceitos abstratos. Só que eu faço o contrário, né? Eu pego o abstrato, aqui nas nossas aulas eu pego o abstrato e através dos exemplos eu transformo no concreto, eu transformo no real. Eu faço justamente o contrário. Olha, professor, então você não é doutrinador? Não, eu faço o papel, né, do docente, né? Legislando, interpretando e, vamos dizer assim, traduzindo essa abstração. Porque senão, né, leria-se o livro, não se assistiria à aula. Então se faz o contrário nas aulas, ok? Então eu tenho que entender essa questão da autoridade. A independência diz que deve se subordinar apenas a imperativos da ciência, né? O doutrinador, ele só se submete, ele só baixa a cabeça para a ciência. Os imperativos da ciência, o que manda é a ciência. E quando eu falo de ciência, obviamente eu estou falando de métodos. Então ele é independente, ele não segue A, B ou C, não segue esta ou aquela corrente. Ele foca em um tema, utiliza-se um método e alcança o conhecimento ou a realidade que ele se propõe a buscar. Dentro disso, desenvolve-se um tema e lança na sociedade este tema. Se aceito, ele vai fazer parte da corrente majoritária. Se não aceito, ele poderá fazer parte de uma corrente não majoritária, né? E aí essa doutrina não vai pegar, não vai funcionar. Terceira e última característica da doutrina, do doutrinador, no caso, a responsabilidade. Bom, fácil, simples, né? Tem que ter responsabilidade na transmissão do conhecimento, na transmissão do conteúdo, né? E essa responsabilidade, né, necessita cumprir determinados compromissos perante o mundo científico. Olha só, falei de ciência, mesma coisa. Quais são os compromissos perante o mundo científico? Se eu emprego um método, se eu utilizo um método, esse método tem que ficar claro dentro do meu estudo, dentro da minha doutrina, dentro do meu livro, e aí com esta clareza e com esta fidelidade ao método, eu sei que este livro, que este conhecimento, que este compêndio, que esta monografia me traduz um conhecimento relativamente verdadeiro, porque se empregou um método. Ah, professor, por que relativamente verdadeiro? Porque nenhum conhecimento é absoluto. E por que nenhum conhecimento é absoluto? Porque a sociedade muda, não é? O que é verdade aqui no Brasil pode não ser verdade na Austrália, pode não ser verdade no Portugal, não será verdade no Irã, no Iraque, no Afeganistão, no Marrocos. Depende da realidade, do contexto social de cada região, né? Então, a realidade, a responsabilidade tem a ver com a realidade relativa, né? E tem a ver com o método. Então, se eu tenho a responsabilidade, significa dizer que eu empreguei verdadeiramente um método para alcançar um conhecimento, e esse conhecimento me traz uma realidade relativa. É isso.